E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Que Deus possa abençoar cada irmão e irmã no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de entrarmos de fato no estudo da mensagem, gostaria de antes fazer uma pequena introdução. Como prometido, mesmo com um mês de atraso, iremos dar início ao que eu considero ser o estudo mais completo e detalhado já visto sobre a mensagem do sétimo anjo, William Marion Branham. E não pense que essa seja uma afirmação soberba ou arrogante, querendo demonstrar algum tipo de superioridade, mas sim porque nesse estudo, intitulado Primeira Temporada de Comendo o Livrinho, vamos literalmente repetir, falar novamente as palavras proferidas pelo sétimo anjo. Iremos fazer uma análise detalhada, parágrafo a parágrafo, e com a ajuda do Espírito Santo, sempre nos dirigindo através das Sagradas Escrituras, obtermos a exata e verdadeira conclusão de tudo que nos foi revelado. O que tem me levado a fazer tal realização? Duas observações muito preocupantes. Primeiro, pregações, ensinamentos, afirmações sobre os púlpitos e também nas redes sociais que não encaixam com a Bíblia, nem com a mensagem. E a segunda, a falta de interesse dos irmãos em procurar saber se aquilo dito sobre os púlpitos estão de acordo com a Bíblia e com a mensagem. Então, nesse estudo, nós vamos caminhando da seguinte forma. Será como um quebra-cabeça. Nós vamos a cada estudo colocando uma peça. E no final, com todas as peças encaixadas perfeitamente, vamos contemplar esse belíssimo quadro, chamado Plano da Redenção. É necessário enfatizar esse encaixe perfeito,
Porque quem já brincou de montar quebra-cabeças sabe que algumas peças são quase idênticas, porém cada uma delas possui sua posição exata. Mas é de costume de quem brinca, às vezes, forçar o encaixe de uma peça na posição errada. E algumas vezes, por elas serem tão parecidas, ela acaba encaixando ali. Mas quando terminamos de montar, ao olhar o quadro, o cenário formado, encontramos que parte da janela está dentro do rio e parte do rio está dentro da parede, o que não faz sentido nenhum. O quadro, mesmo com todas as peças encaixadas, não está perfeito. E quando olhamos para dentro da mensagem, infelizmente e rotineiramente, essa prática vem acontecendo, com o uso de parágrafos de forma desordenada. Alguns se apoderam de parágrafos e forçam um entendimento. E ao final, quando olhamos o cenário final montado por eles, observamos a vaca comendo em cima da árvore. Um entendimento que não encaixa nem com as escrituras e nem com a mensagem. E como eu disse, a falta de interesse de alguns irmãos ao estudo da mensagem faz com que esses malabarismos sejam aceitos como verdade. Então, meus irmãos, como eu disse, nós vamos chamar esse primeiro momento de estudo de primeira temporada de Comendo o Livrinho. E vamos analisar, inicialmente, 3 mensagens. São elas: Senhores, é este o tempo, pregada em 30 de dezembro de 1962 com 376 parágrafos. O intervalo entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, pregada em 17 de março de 63 com 330 parágrafos. E a mensagem O Primeiro Selo, pregada em 18 de março de 63 com 420 parágrafos. Certo? É a partir delas que teremos o nosso fundamento dos principais assuntos que deverão ser abordados. Em sequência, as mensagens que devem acompanhar as próximas temporadas deverão ser o 7º selo, almas que estão em prisão agora, o desvelar de Deus, a festa das trombetas, ao nascer do sol, os ungidos dos últimos dias, qual é a atração sobre a montanha, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus, e a mensagem O Arrebatamento. Essas mensagens, somando cada uma delas, teremos mais de 3.500 parágrafos que serão analisados. Para uns, faremos uma análise de forma bem rápida, porém para outros, pelo seu alto grau de importância, para a sua análise, deverão sim necessitar de bastante tempo. Irmão, esse estudo vai demorar? Com toda certeza. Porém, também posso lhes dizer com toda certeza que no final de cada temporada, juntos vamos aprender, saber de fato o que disse o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Leamos Romanos, capítulo 8, versos 22 e 23. Faremos dessa passagem uma base para iniciar nossos estudos. Diz assim as Sagradas Escrituras: Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Que Deus possa nos abençoar
e nos dá entendimento da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o nosso tema de hoje será Toda a criação geme. A passagem bíblica lida é Romanos, capítulo 8, versos 22 e 23. A mensagem será o intervalo entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. E os parágrafos analisados serão do 76 ao 93. Permita-me esclarecer um ponto quanto à leitura da palavra. Qual a necessidade de se ler a palavra antes da pregação? É porque a leitura da palavra, a passagem lida, deverá ser o fundamento do assunto que está prestes a ser abordado. Certo? Então, quando o irmão Brana faz a leitura e finaliza em determinado versículo, é porque o assunto que será abordado tem como fundamento a passagem lida. Só que estamos vendo que, por vontade própria, alguns irmãos estão dando continuidade a uma leitura que Brana não leu. E se ele não leu, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Se Brana não leu, é porque o assunto que está por vir, que será tratado, não se refere a essa passagem. Isso é simples. Imagine eu ler por vontade própria a parte de Isaías que Jesus não leu. E ainda, por vontade própria, querer aplicar ao ministério de Jesus. Você entende? Pois bem, por qual motivo Paulo afirma que a criação encontra-se dessa forma? É isso que vamos entender agora. Mas antes, essa passagem de Romanos é aquele tipo de passagem que deveria fazer com que cada um de nós nos sentíssemos super bem, apenas esperando por essa hora, esse momento, essa redenção do corpo, o fim desse gemido, que deverá acontecer com o arrebatamento da igreja. Nós estamos gemendo. Toda a natureza encontra-se nessa situação, gemendo, sofrendo. E sabemos que isso se dá devido a alguma coisa não estar correta. A natureza, os seres humanos, os animais, as plantas, não foram criados para morrer. Então, o motivo desse gemido é porque algo encontra-se fora de ordem. E a esperança de cada eleito de Deus é que um dia esse gemido cesse. E estamos esperando por isso. Sabemos que existe uma nova vida, um novo mundo sem dor, sem sofrimento. Do parágrafo 78 ao 83, irmão Brana fala sobre os espíritos das nações. Acredito que possamos entender que o espírito de cada nação possa ser o que chamamos de cultura. E sabemos que dentro de cada país podem existir diversas culturas. Agora eu pergunto, será que existe alguma nação onde sua cultura seja de agradar a Deus, adorar a Deus, obedecer a Deus? Com toda certeza não. Na sua grande maioria, essa cultura, o espírito participante daquela nação é algum ato, algum comportamento, alguma adoração idólatra, alguma comemoração que desagrada a Deus. E muitas das vezes, quase que inevitavelmente, nos fazemos participantes desses atos. Falando em nações, observamos que a terra hoje está sentada sobre um grande barril de pólvoras. Centenas
ou até mesmo milhares de bombas nucleares estão apenas esperando para serem lançadas. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial, uma guerra de armas nucleares. E as pessoas parecem viver como se nada tivesse acontecendo, despreocupadas, ignorando o amor de Deus, ignorando a misericórdia de Deus. Irmão Branham fala no meio do parágrafo 82 o seguinte: isto me faz recordar do garotinho que atravessava o cemitério, assobiando, tentando fazer a si mesmo crer que não estava com medo. Certamente ele estava com medo, vem? Não está enganando a ninguém. É por isso que ele está assobiando, vem? Ele está tratando de dizer que não está com medo, mas ele está. Esse é que é o problema hoje. Mas o eleito de Deus crê nas suas promessas, crê numa ressurreição, crê numa nova vida, crê em um novo mundo, crê que tudo isso deverá retornar à condição original. Isso é uma esperança para cada cristão genuíno, pois sabemos que a cada dia que passa, essa redenção está mais próxima. Muitos podem não acreditar, mas estamos vivendo desde a criação num dos dias mais gloriosos. E se você não acredita, eu vou lhe provar isso. Agora, estas coisas, podemos perceber que um animal, um ser humano, em condições normais, lutam pelas suas vidas. Podemos observar isso facilmente. Por exemplo, quando um cervo é atacado por um leão, ele luta com todas as suas forças para sobreviver, se livrar daquele ataque. Ele quer viver. Esse é o comportamento natural dele. Ele luta por sua vida. Um ser humano, quando atacado por uma enfermidade, seu corpo luta contra ela, luta para se manter vivo, se manter bem, se manter com saúde. Muitas das vezes, ele geme de dor devido a essa enfermidade. E quando Paulo afirma que a natureza, que a criação está gemendo, é porque algo está errado, algo está doente, alguma coisa tem sido perdida, tanto para o homem como para a terra. A criação de toda a espécie tem perdido alguma coisa. A natureza tem estado gemendo por alguma razão. Existe um motivo para isso. As doenças, as enfermidades, as aflições sempre foram consequências do pecado. Em algumas situações, não importa o quanto de medicamento a pessoa tome, ou quantas vezes ela seja ungida com azeite, ou quantas vezes ela receba oração. Se existe algo errado, se existe algum pecado em segredo, algo não confessado, Satanás permanecerá ali. A causa, o motivo precisa ser encontrado. E se aquele pecado não for confessado e levado à cruz de Cristo, essa enfermidade espiritual continuará exatamente aí. Essas doenças, essas enfermidades que surgem a cada dia para nos matar, não são provenientes de Deus. Elas são sim permitidas por Deus. Deus é vida. Há somente um que traz a morte, que sente prazer em matar, que sente prazer em destruir. Esse é Satanás. Seu único propósito neste mundo é matar, roubar e destruir. Você pode não entender ou não acreditar, mas um câncer é um demônio. Sua origem é devido ao pecado. No próximo momento, vamos sim falar exclusivamente da medicina, das doenças e saber que tudo provém de algo espiritual. Meus irmãos, o que é pecado? Muitos acreditam e são ensinados que beber, fumar, cometer adultério é pecado. Não. Isso são atributos do pecado. São consequências do pecado. O pecado nos leva a tal comportamento. Guarde isso. Você vai precisar para entender
o que aconteceu no Jardim do Éden. Pecado é incredulidade. E a incredulidade na palavra de Deus pode levar a cometer um adultério. Agora, se você é um cristão e crer que roubar, mentir, matar, adulterar vai de contra a palavra de Deus, você ficará longe disso. E se chegarmos a cometer tal ato, Deus é infinitamente misericordioso para nos perdoar. O pecado deve ser confessado, a pessoa prejudicada, e então levado à cruz de Cristo para recebermos o seu perdão. Algo foi perdido. E agora, por esse motivo, por essa perda, a natureza está gemendo. É por isso que uma pessoa atingida por uma enfermidade sofre de dores e aflições. Uma enfermidade mostra que a saúde tem sido perdida e aquilo causa um gemido de sofrimento por não estar saudável. Seu corpo está lutando, tentando voltar à sua condição original. Há algo de errado. Alguma coisa não está em seu estado original e isso causa um gemido, um sofrimento. Um doente está gemendo porque ele quer voltar ao seu estado original de saúde. E quando vemos a natureza gemendo, como diz as Escrituras, isso mostra que ela não está na condição em que devia estar, que ela tem caído de algum lugar. Agora, não precisamos de muito para saber que foi da vida eterna que ela caiu. Foi a vida eterna que a natureza perdeu. A queda de Adão e Eva no Jardim do Éden fez com que a natureza, plantas, animais, humanos, perdessem os direitos à vida eterna, passando da vida para a morte. Parágrafo 92 e 93. Uma árvore nunca tinha morrido antes de Adão. Um animal não morria antes de Adão. E há somente uma coisa que não pode morrer, que é Deus, porque Ele é eterno. E essa é a única maneira de podermos um dia deixar de morrer. Termos de ter vida eterna em nós, ser filhos e filhas de Deus. Mas quando morremos, como disse na mensagem esta manhã, por pecar, nós vendemos nossa primogenitura e cruzamos este abismo. Agora estamos fora do alcance de Deus, deste outro lado do abismo. Agora, claro, quando Adão caiu na morte, ele trouxe a morte sobre toda a criação. Então, meus irmãos, respondendo nossa primeira pergunta, por que em Romanos capítulo 8, versos 22 e 23, o apóstolo Paulo afirma que a criação geme? A natureza não foi criada para morrer, porque morte é separação de Deus. Mas quando Adão pecou, isso nos afastou de Deus, do companheirismo de Deus. E desde então, quando a morte começou a fazer parte da natureza, ela está gemendo, sofrendo, porque algo dela foi tirado. E aprendemos hoje que esse algo chama-se vida eterna. Que Deus abençoe cada um de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.